Ô de casa, tô aqui com uma história que até minha mula ficou curiosa quando eu contei pra ela. E olha que mula curiosa é coisa rara. Ela nem levantou a orelha quando o vizinho caiu do trator. Olha, já vi muita coisa na vida. Já vi vizinho pedir trator emprestado de vizinho que tava no Serasa. Já vi gente pedir dinheiro em velório. Mas pedir 134 milhões de um banqueiro preso pra fazer um filme, isso é novo até pra mim. Isso é novo pra humanidade. Pois é, o tal do Rachadinha fez exatamente isso. Ligou pro invocado, aquele dono do Banco Maistem que nadava no meio de um escândalo bilionário, e pediu uma grana do tamanho de uma fazenda para financiar uma cinebiografia do pai. O filme se chama O Azarão. Eu chamo de O Asno Abestado, mas a gente volta nisso. E sabe o que é mais engraçado? A história do filme é menos absurda do que a história de como tentaram fazer o filme. Fica aqui que eu te conto tudinho. Se inscreve no canal e deixa um comentário lá embaixo. Você pagaria ingresso para ver esse filme? Para você entender o tamanho dessa história, eu preciso te apresentar o invocado. Esse homem é dono do Banco Maistem. Que banco é esse? É aquele banco que cresceu que nem capim em ano de chuva, pagando juros absurdos para todo mundo, prometendo rendimento de dar inveja até em fazendeiro rico. O povo colocou dinheiro lá que nem gente que aposta tudo numa vaca de leilão sem ver o dente do bicho antes. Nem perguntou se a vaca existia. O problema é que por baixo desse crescimento todo, a coisa estava podre. O Banco Maistem acumulou um rombo bilionário e o invocado virou alvo de investigação. Falaram que ele usou dinheiro de um fundo garantidor, que é aquele cofre do governo que existe para proteger o dinheiro do povo, para tapar o buraco que ele mesmo fez. É tipo você furar o balde e depois tentar tampar com a água que já caiu no chão. Só que o balde era dos outros. No começo de 2026, o homem foi preso, conta bloqueada, investigação aberta, escândalo estampado em todo o jornal do país. Tava com mais problema do que roça em época de seca, formigueiro no meio do milharal e boi solto na estrada ao mesmo tempo. E foi justamente nesse momento, com o senhor invocado no meio desse furacão todo, que o telefone dele tocou. Era o Rachadinha. E o assunto não era para ajudar o banqueiro, não. Era para pedir dinheiro. Porque na filosofia dessa turma, se o homem tá preso, pelo menos o celular ainda funciona. Agora deixa eu te contar como esse filme nasceu. Porque a ideia em si não era ruim, não. Era só... Cara, era grande demais para a cabeça de quem estava pensando pequeno na hora de pagar a conta. O projeto se chama O Azarão. Aquele que ninguém aposta e vence. O título já é uma declaração de intenção. A gente vai contar a história do bolso. O azarão que virou presidente. Seria até bonito se a história não tivesse tantos buracos que nem estrada de interior depois da chuva. E olha o elenco que eles foram buscar. Um artista que ficou famosinho sendo torturado na tela. Escolha perfeita para quem aprova a ditadura e tem senso de humor involuntário. Você conhece esse homem? É o mesmo ator que fez o Jesus Cristo. O homem que carregou a cruz nas costas e agora carregar o bolso nas costas. Eu fico imaginando a conversa. Odin, você toparia fazer um presidente brasileiro? E o homem falou que sim. Esse gosta mesmo de sofrer. Coitado, não sabia ainda o tamanho da cruz que estava aceitando. A produção era americana, com empresa registrada no Texas, e o orçamento pedido foi crescendo que nem dívida de cartão de crédito, até chegar em 134 milhões de reais, quase 25 milhões de dólares, para um filme sobre um presidente que só fez circo na hora que o povo precisava de vacina. Eu juro que não estou inventando nada. Eu não tenho imaginação boa o suficiente para inventar isso. Na roça, quando alguém chega com um projeto desse tamanho, a gente já sabe. Ou é golpe, ou é loucura. Às vezes é os dois juntos dançando forró. Agora é aqui que a história começa a desandar de vez. Porque uma coisa é pedir dinheiro, outra coisa é explicar aonde esse dinheiro foi parar. Os áudios vieram à tona. No gravador, estava a voz do próprio Rachadinha negociando com o invocado, pedindo dinheiro, justificando o projeto, vendendo o peixe. Só que esse peixe custava o valor de uma cidade pequena inteira, e o comprador estava preso, com conta bloqueada, vendendo peixe podre para quem não podia comprar peixe nenhum. Quando a polêmica explodiu, o Rachadinha disse que não tinha feito nada de errado. A produtora do filme soltou nota dizendo que o invocado não tinha colocado um centavo sequer no projeto. Nenhum centavo. Mas aí a Polícia Federal resolveu investigar. E quando a polícia resolve investigar, minha gente, é porque o cheiro tá forte. Forte que nem paiol de queijo no verão. E sabe o que a polícia encontrou? Que parte do dinheiro ligado a esse filme pode ter bancado as despesas do Bananinha, o irmão do Rachadinha, lá fora, nos Estados Unidos. Viagem, estadia, restaurante caro, quem sabe o que mais. Enquanto o pai preso e o irmão mais velho tentavam levantar dinheiro para filme, o Bananinha estava lá nos Estados Unidos, vivendo a vida. E aparentemente,
Parte da grana desse tal projeto cinematográfico pode ter ajudado a bancar essa vida. Dinheiro de filme que ninguém sabe se vai estrear, pago por banqueiro que ninguém sabe se vai sair da cadeia, gastado em viagem de irmão que não tem nada a ver com o filme. Se isso não é roteiro de comédia, eu não sei o que é. Agora vem a parte que eu, o Jeca, não consigo entender com minha cabeça de roceiro. Se o dinheiro não veio do invocado, de onde veio? Se veio, por que a produtora nega? E se não veio, por que a polícia está investigando? Na roça, quando o cachorro late de noite sem parar, é porque tem alguém no quintal. E esse cachorro tá latindo faz semana, já tá rouco, e ainda não parou. Mas antes de falar mais do dinheiro, deixa eu te contar o que acontecia dentro do set, porque o escândalo de fora era feio, mas o de dentro não ficava atrás. Os trabalhadores foram contar para a imprensa. As condições de filmagem eram tão precárias que chegaram a ser denunciadas. Gente trabalhando em situação irregular, estrutura abaixo do prometido e, segura que essa é boa, comida estragada sendo servida para o elenco. Comida estragada. Num filme de milhões de reais. Eu já trabalhei muito na roça com menos recurso, mas eu nunca prometi o Oscar para ninguém. E nunca envenenei meu peão. Deixa eu te resumir o tamanho do enrascada, porque eu preciso que você visualize bem o cenário. Você tem um ex-presidente preso. O filho mais velho liga para um banqueiro que também está preso. Pede mais de 100 milhões de reais para fazer um filme sobre o pai. O dinheiro vai para uma empresa no Texas. De lá, parte do valor pode ter financiado as aventuras do Bananinha nos Estados Unidos. A produtora diz que não tem nada a ver. A Polícia Federal diz que vai apurar. E o filme ainda nem estreou. Eu já vi novela com menos personagem e menos confusão. E novela pelo menos tem merchandising para pagar as contas. O vaiado, que é aliado político da família, chegou a cobrar explicações do Rachadinha. Cobrou explicações do aliado. Isso é tipo o seu vizinho de cerca te chamar para conversar, porque o boi dele sumiu e o seu tá gordo demais. Ninguém acusa diretamente, mas todo mundo sabe que a conta não fecha. E o Rachadinha? Disse que não fez nada de errado, que é tudo perseguição, que as conversas com o invocado eram só uma negociação normal de mercado. Normal. Pedir milhões de um banqueiro preso para fazer filme do pai também preso é normal de mercado. Eu aprendi muita coisa na roça, mas mercado assim eu nunca vi não, nem no dia de feira. O mais curioso de tudo é que esse escândalo todo estourou a menos de um ano das eleições. No momento em que a direita tentava se reorganizar, montar candidatura, mostrar força. E aí vem esse filme, esse dinheiro, esse Texas, esse Bananinha, essa Polícia Federal, e joga tudo no ventilador. Na roça a gente fala assim, não existe pior inimigo do que a sua própria bagunça. E essa turma tem talento para bagunça que nem eu tenho talento para plantar milho. Então é isso, minha gente. Deixa eu amarrar esse pavio antes de ir cuidar do gado. Um filme que prometia ser o maior projeto político do cinema nacional, virou o maior vexame político do cinema nacional. Prometeram o Oscar, entregaram um inquérito, pediram milhões, negaram tudo, contrataram o Jesus Cristo de Hollywood para viver um presidente brasileiro, e o roteiro real dos bastidores ficou mais dramático do que qualquer cena que eles poderiam escrever. E de graça, que é o melhor tipo de drama. Eu fico aqui pensando, sabe? Na roça, quando alguém quer fazer uma benfeitoria grande, reformar o curral, comprar um lote novo, botar cerca elétrica, a primeira pergunta que todo mundo faz é: você tem dinheiro garantido? Porque projeto bonito sem dinheiro certo é só desenho no chão de terra. E esse chão tá molhado de suspeita. Esses homens foram buscar dinheiro garantido num banqueiro que não tinha nem a própria liberdade garantida. Aí fica difícil, né? E o filme? Até agora ninguém sabe se vai estrear, se vai ser cancelado, se o dinheiro existe ou não existe, se o Texas tem resposta para dar ou não, se o Bananinha vai ter que explicar as viagens ou não. O que eu sei é que a história dos bastidores já é boa o suficiente para encher uma sala de cinema. Só que essa sala tem cadeira de delegacia. Na roça a gente tem um ditado que serve muito bem aqui: cavalo selado, dinheiro contado. Se o dinheiro não tá contado, nem sela o cavalo. Essa turma selou o cavalo, prometeu a corrida, contratou o jockey americano, mandou o irmão caçula passear com uma grana e ainda não sabe de onde vem a ração. E aí, minha gente, eu preciso saber de vocês antes de ir embora. Se esse filme, O Azarão, um dia estrear no cinema, você pagaria ingresso para ver?
Ou você acha que a história real dos bastidores já é o filme completo, de graça, sem precisar comprar pipoca? Me conta nos comentários. E se você conhece alguém que ainda não sabe dessa história toda, manda esse vídeo para essa pessoa agora, porque informação boa é igual galinha boa, tem que compartilhar com a vizinhança. Eu sou o Jeca, e por aqui a gente conta o que a mídia grande enrola, em linguagem de gente que trabalha de sol a sol. Se inscreve no canal, ativa o sininho, e até o próximo causo. Nem sei se te conto o que vem por aí.